versus propósito de vida. E a semana passada, terminando a palavra, eu falei a semana passada eu estava falando sobre como alcançar o seu propósito de vida. E no final da palavra eu falei sobre duas coisas importantes dentro do propósito de vida que Deus tem para você. O propósito universal, que é um propósito para todos, que é o propósito que envolve a gente amar a Deus, servir ao próximo e fazer discípulos. Esse é o propósito universal de Deus para as nossas vidas. Todos nós que somos cristãos, nós temos como propósito de vida de Deus essas três coisas: amar a Deus sobre todas as coisas, servir ao próximo e fazer discípulos. Então, se você ainda não descobriu o seu propósito em Deus, se você ainda está querendo viver o propósito de vida de Deus, essas três coisas têm que ser primordiais na sua vida: amar a Deus sobre todas as coisas, servir ao seu próximo e fazer discípulos. Isso está na palavra de Deus. Jesus nos ensinou, em toda a Bíblia você vai ver essas três coisas sendo bem claras, deixadas por Jesus, pelos profetas, pelo Velho Testamento, pelo Novo Testamento. Essas três coisas são bem claras diante de Deus, que é um propósito de todo cristão. Aí depois eu falei que tem um propósito específico. E é isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre o propósito de Deus, como começa o propósito específico de Deus nas nossas vidas. Nós temos, cada um aqui tem um propósito estabelecido, específico de Deus na sua vida. E se você caminhar de acordo com esse propósito específico estabelecido por Deus na sua vida, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em todos os seus caminhos. A plena satisfação que você muitas vezes está procurando, que muitas vezes as pessoas procuram ter plena satisfação no dinheiro, as pessoas procuram ter plena satisfação no sexo, as pessoas buscam ter plena satisfação em outra pessoa, as pessoas buscam ter plena satisfação em coisas, em bens materiais, onde elas muitas vezes não conseguem encontrar, porque no modo de vida nós buscamos essas coisas. Quando nós estamos vivendo modo de vida, nós estamos correndo sempre atrás dessas coisas. Atrás de dinheiro, atrás de sexo, atrás de relacionamento, atrás de coisas, atrás de bens materiais. E o que acontece? Só que muitas vezes no seu modo de vida você vai alcançar essas coisas. Mas o que acontece? Isso não vai trazer satisfação. Não vai trazer satisfação. Isso vai sempre estar faltando alguma coisa. Sempre você vai encontrar, e essas pessoas que fazem isso vão encontrar quando elas buscam alguma dessas coisas que eu falei e elas conseguem chegar até onde elas quiseram encontrar a satisfação, chegar lá elas não encontram. Você pode ver que tem pessoas que são muito ricas, são milionárias, bilionárias, que não têm vida. Muitos se suicidam. Embora sendo ricos, se suicidam, se matam. Tem muitas pessoas que ele pode ter o relacionamento que ele quiser, mas está sempre lá destruído. Por isso que as pessoas entram nas drogas, na bebida, entram nas bebidas alcoólicas, entram no mundo de aventura, porque elas estão buscando satisfação. Mas a verdadeira satisfação só há em Jesus quando você está dentro do propósito que Ele estabeleceu para você. Por isso que Deus fala que a vontade de Deus para as nossas vidas ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então hoje eu quero falar sobre isso. Eu quero falar como que eu vivo o propósito específico de Deus na minha vida. Sabe? Deus tem um propósito específico. E Ele quer revelar para você esse propósito específico. E cabe a você, é função sua, descobrir qual é o propósito específico de Deus na sua vida. Então, para cada um, Deus tem um propósito específico. Nem todo mundo, por exemplo, nem todo mundo vai ser pastor. Então não tira esse negócio de que chamado é só para ser pastor. Não, não é. Talvez o seu chamado
Talvez o seu chamado é para ser um bom empresário. Deus chamou você para ser um empresário. Deus chamou você para ser um médico. Deus chamou você para ser um bom advogado. Deus chamou você para ser um bom funcionário. Deus chamou você. Então, há um chamado específico de Deus para você, mas tenha certeza que dentro desse chamado específico de Deus que Deus tem para você, é onde você vai encontrar satisfação, alegria, paz. É onde você vai se sentir realizado. É onde você vai sentir que você está em harmonia com Deus, fazendo aquilo que Deus chamou você para fazer. O seu chamado específico é onde você se encaixa. É onde assim você se encaixa de uma maneira sobrenatural. E é no seu propósito específico que Deus fala que todas as coisas vão colaborar para o seu bem. Mesmo as coisas que você muitas vezes pensa que é ruim, que são erradas, que muitas vezes você não entende, mas mesmo tudo isso lá na frente você vai entender que isso vai colaborar para o seu bem. Então vamos ver como começa. É importante você entender que tudo, presta atenção, o seu propósito específico de vida começa com um chamado. Olha para o seu irmão e fala para ele, seu propósito de vida específico começa com o chamado. Deus vai te chamar. Deus vai te dar uma chamada. Deus vai chegar e vai falar para você aí. Olha só o que diz lá, vamos ver na Bíblia, 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz aí. Versículo 12. Então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e lhe disse, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Então olha só, isso aqui é importante você entender isso. Quando você está dentro do chamado, dentro do propósito específico de Deus, Deus vai te ajudar em tudo. Deus vai te levar, te conduzir à bênção, à vitória. Deus vai te conduzir dentro do caminho que Ele estabeleceu para você. Samuel, ele estava numa caminhada diante do Senhor, fazendo a obra do Senhor, e o povo de Israel estava passando por muitas lutas, batalhas, e ele chega, ele levanta um altar diante de Deus, e ele diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, nós somos somente chamados e convictos do nosso chamado, somente quem é chamado e convicto do seu chamado, é que eles conseguem concluir o propósito de Deus. Então, olha só, vamos ver lá em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 4. Gênesis 12, do 1 ao 4. Olha o que diz aí. Então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da tua casa, e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pode passar. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Pode passar. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pode passar. Então Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eu quero dar alguns exemplos para você de homens que receberam o chamado de Deus dentro da Bíblia, da palavra do Senhor. Abraão é o primeiro. Abraão, ele servia a Deus na terra dos pais dele. Abraão, ele tinha uma vida normal. Abraão, a Bíblia fala que Abraão, ele era um fazendeiro, ele tinha várias criações. Abraão vivia muito bem na terra onde ele morava com os seus pais. E a Bíblia diz no versículo 1 que Deus apareceu a Abraão e Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar.
Olha só, aqui Abraão recebeu um chamado. Abraão recebeu um chamado do Senhor. Abraão, então, o Senhor falou, olha, Abraão, aqui não é mais o seu lugar, aqui não é mais onde eu quero você, aqui não é mais onde eu vou fazer o trabalho, a obra que eu tenho com você, não é no meio dos seus parentes, não é vivendo aí junto com a sua família. Agora eu quero levar você para um lugar onde eu tenho um propósito. Qual que era o propósito que Deus tinha na vida de Abraão? Olha o versículo 2 aí, muda aí. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e farei de você uma bênção. Olha aí, aqui o Senhor chamando Abraão, ele já libera sobre Abraão uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Versículo 3, olha o que ele diz para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você, Abraão. Olha o propósito. Todos os povos da terra serão abençoados. Então Abraão recebe um chamado do Senhor. Abraão recebe uma direção de Deus para a vida dele. Abraão recebe uma palavra profética. Nós chamamos o chamado de o propósito profético. Então, um chamado é o propósito profético que Deus tem para você, é o propósito profético para a sua vida. E aí, Abraão, então, ele responde ao chamado do Senhor. E Abraão, ele sai do meio da parentela dele e ele anda de acordo com aquilo que Deus estabeleceu como propósito. Abraão, em todo o tempo, ele confiou no Senhor. Olha um outro exemplo aqui, Êxodo capítulo 3, versículo 4 até o 10, olha o que diz aí. Êxodo 3 fala de Moisés. Moisés, Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés, ele também nasceu com um propósito específico do Senhor. Então, olha aí, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4 até o 10. Olha o que diz aí. Capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz aí. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés, aqui estou. E ele respondeu, olha só. Moisés estava, peraí só um pouquinho, Moisés estava nas montanhas cuidando das ovelhas do sogro dele. E a Bíblia diz que de repente Moisés olhou e a sarça estava pegando fogo lá no monte. E a Bíblia diz que Moisés se aproximou. E quando Moisés se aproximou, o Senhor o chamou. Olha só, o chamado. O Senhor chamou Moisés, Moisés. E aí a Bíblia diz que Moisés respondeu, Senhor, estou aqui. Pode continuar aí. E aí olha o que acontece. Então Deus disse, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Pode passar. Disse mais, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Pode passar. O Senhor disse, tenho visto claramente a opressão sobre o meu povo no Egito e escutado seu clamor por causa dos seus malfeitores, pois me preocupo com o sofrimento deles. Pode passar. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde fluem leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amoreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Portanto, agora vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito meu povo, os israelitas. Então, olha só, Moisés estava vivendo lá com o sogro dele, Moisés estava lá cuidando do pasto. Aí Deus aparece para Moisés e Deus chama Moisés e Deus dá uma direção para Moisés. Deus chega em Moisés e fala, olha Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo lá no Egito, o clamor deles chegou até mim, e eu desci para livrar o povo dos egípcios, para levar eles para a terra que eu prometi para eles, mas eu vou usar você para fazer isso. Eu quero que você vá e liberte o meu povo. Olha só, ali Moisés recebeu um chamado de Deus. Outro exemplo, 1 Samuel,
1 Samuel capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel 16, 13. Olha aí. A Bíblia diz: Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Olha só, Davi, ele era um pastor de ovelhas. Davi, ele cuidava das ovelhas do pai dele. Davi, ele era o filho que o pai menos tinha, era o filho que o pai menos acreditava que poderia ser um grande homem em Israel. A Bíblia diz que os irmãos de Davi eram homens guerreiros, homens de guerra. Quando tinha guerra em Israel, os filhos de Jessé, todos eles iam para a guerra e Davi ficava lá cuidando das ovelhas. Deus então levantou e resolveu levantar outro rei em Israel no lugar de Saul, e Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé e ungir um dos filhos de Jessé para ser rei em Israel. E chegando lá, Samuel chegou lá para falar com Jessé e falou: eu quero ver os seus filhos, porque Deus mandou eu ungir um deles como rei em Israel. Jessé pegou todos os seus filhos, menos Davi, colocou lá diante de Samuel, e Samuel foi passando com óleo na frente de cada um para derramar, para ver quem que Deus falava que era o escolhido. E quando chegou no primeiro não era, no segundo não era, no terceiro não era, no quarto não era. Aí acabou os filhos, e aí ele olhou para Jessé e falou: mas você só tem esses aqui, não tem mais nenhum? Ele falou: tem o Davi, que está lá cuidando das minhas ovelhas. Aí Jessé falou: vai lá e chama ele e traz ele. E aí foram lá e chamaram Davi. Quando Davi chegou, o Espírito Santo falou para Samuel: olha, unja ele. Ele é que vai ser o rei de Israel no lugar de Saul. Ali Deus chamou Davi para ser rei em Israel. Olha só, Samuel ungiu a Davi. Olha o que diz aí: Samuel ungiu com óleo a Davi no meio dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então, olha só, o chamado é um momento de maior privilégio para uma pessoa. Quando Deus te escolhe, quando Deus te chama, isso é o maior privilégio. É onde Deus nos escolhe para uma missão, para um propósito. O chamado não interessa ao tamanho da missão. O importante é você ser escolhido pelo Senhor e responder ao chamado. Não interessa o que Deus vai fazer na sua vida. Não interessa qual é a sua missão. O importante é você receber o chamado específico para o propósito de Deus e você responder a esse chamado. Vou dar um exemplo para você. Lá em Atos capítulo 9, versículo 10, fala de Ananias. Quem era Ananias? Quem aqui já ouviu falar de Ananias? Quem aqui já leu na Bíblia uma palavra de Ananias? Quem aqui na Bíblia já ouviu falar que Ananias chegou a fazer milagres? Quem aqui já ouviu falar que Ananias edificou igrejas? Não fala. A única passagem que fala de Ananias é essa que nós vamos ler aqui, olha aí. Atos capítulo 9, versículo 10. Atos capítulo 9, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. Olha só. Ananias recebeu um chamado do Senhor. Ele era um discípulo de Jesus, como qualquer um de nós. E ele recebeu um chamado do Senhor. Olha o que continua aí. Versículo 11. Olha o que diz aí. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunta por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Pode passar. E aí, o que aconteceu? Pode passar. E aí, Ananias, ele responde, pode passar. Ei, gente, olha aqui para mim, pode passar. 1, 2, 3, pode passar. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para voltar a ver. Olha só, Deus mandou Ananias ir até lá a rua direita,
onde Paulo estava, e Paulo estava orando, e Deus já estava dando a visão de que, para Paulo, de que Ananias chegaria na casa de Paulo, naquela casa, e oraria para que Paulo voltasse a ver. Paulo tinha tido um encontro com Jesus, e Paulo tinha ficado cego. Quando ele enxergou a luz de Jesus brilhando, ele ficou cego, e ele foi para essa casa. E lá Ananias foi, e pode passar para o versículo 13. Ananias respondeu: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Pode passar. Ele chegou aqui com autorização do chefe do sacerdote para prender todos os que invocam o teu nome. Pode passar. O Senhor, porém, disse a Ananias: vai a este homem, é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos seus reis, como diante do povo de Israel. Pode passar. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Pode passar. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse: irmão Saulo, Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantou-se e foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. E até aí. Olha aí. Então, Deus chama Ananias, manda Ananias ir até lá na rua direita e lá falar com Paulo. E a Bíblia diz que quando Ananias foi até lá, falou com Paulo, ele foi batizado por Ananias. Paulo foi batizado por Ananias. Paulo foi discipulado por Ananias. Esse era o propósito que Deus tinha na vida de Ananias. Discipular o apóstolo Paulo. Só isso. Só isso. Ananias não foi um pregador, Ananias não abriu igreja, Ananias não foi missionário, não foi apóstolo, mas foi o homem que Deus escolheu para discipular o apóstolo Paulo. Esse era o propósito que Deus tinha na vida de Ananias. Então, olha só, o chamado, muitas vezes, não pode parecer que não seja algo grande, mas dentro do propósito de Deus, é algo poderoso. Então, não interessa o tamanho do chamado, não interessa o que você vai fazer. O importante é você responder aquilo que Deus está falando, responder ao chamado. Agora, eu quero falar algumas coisas importantes para você sobre o chamado. Porque muitas vezes nós queremos romantizar o chamado, nós não entendemos, você ainda não entende o chamado específico do Senhor, mas Deus vai te mostrar, Deus vai te revelar. Mas no seu chamado, algumas coisas vão acontecer. Então, a primeira coisa que acontece no nosso chamado, nós somos testados. Fala para o seu irmão, seu chamado é um teste para você. Dentro daquilo que Deus colocar, do seu chamado específico, Deus vai te testar. Para ver se você quer mesmo. Para ver se você quer mesmo se colocar diante dele, se você quer responder mesmo, se você está disposto a cumprir o seu chamado, o seu propósito. Então Deus testa, por exemplo, Abraão, Deus chamou Abraão, Deus mandou Abraão ir. Abraão tinha um problema, Abraão não tinha filho, Deus foi lá e falou: não, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão tentou fazer um filho fora lá do propósito, e Deus falou: não é esse filho que vai ser seu herdeiro. Não, o filho do propósito é o que eu vou te dar. Deus foi lá e deu um filho para Abraão. Deu Isaac para Abraão. E aí, em determinado tempo se passou e Deus chega em Abraão e fala: Abraão, olha aqui, eu quero o seu filho como sacrifício. Ali Deus estava fazendo o quê? Testando Abraão. O propósito que Deus tinha na vida de Abraão, o chamado de Abraão, o propósito profético de Abraão, incluía Isaac. Tinha que ter Isaac. Porque era através de Isaac que Deus ia construir, ia fazer uma grande nação. Então, para o propósito se cumprir, Isaac era um fator importantíssimo, era o fator primordial para que o cumprimento do chamado de Abraão, do propósito que Deus tinha na vida de Abraão, se cumprisse. E aí Deus, de repente, chama e pede o filho, que era o filho do propósito. E aí Abraão, então, está sendo testado. E aí, Abraão pega e vai, e leva o seu filho até o monte,
para sacrificar o seu filho diante do Senhor. E quando chega lá, Deus pega e fala, não, Abraão, não precisa mais, você passou no teste. Por que Deus fez isso com Abraão? Moisés também. Deus chega em Moisés ele estava lá no monte, e Moisés, ele tinha fugido do Egito. Moisés nasceu no Egito. Moisés cresceu no Egito. Moisés foi instruído no Egito. Moisés fez faculdade no Egito. E Moisés fez uma coisa errada no Egito, matou o egípcio, e Moisés teve que sair fugido do Egito. E fugiu do Egito, porque senão ele ia morrer. E aí, quando Deus faz o chamado para Moisés, Moisés chega, Deus fala para Moisés, agora você vai voltar para o Egito. Deus estava o quê? Testando Moisés. Davi foi ungido rei no lugar de Saul. O que Deus fez com Davi? Colocou Davi para ser servo de Saul. A Bíblia fala que Davi foi escudeiro de Saul. A Bíblia fala que Davi tocava harpa para Saul. A Bíblia fala que um dia Davi estava lá tocando harpa, Saul pegou uma lança e jogou em Davi. Se Davi não dizia, Davi tinha morrido. Mas olha só, Davi era ungido rei no lugar de Saul. Davi sabia que ele ia ser rei. Mas Deus colocou Davi para servir a Saul. Por quê? Porque Deus estava testando Davi. Então, no nosso chamado, nós somos testados. Os testes vêm para quê? Para desenvolver em nós confiança em Deus, obediência e convicção de chamado. Os testes que Deus faz, muitas vezes, é para saber se você vai confiar nele. Por exemplo, Abraão. Por que Deus testou Abraão? Porque Deus queria saber quem Abraão amava mais. Se Abraão amava mais o filho do que a Deus. Olha só, o propósito universal é amar a Deus acima de qualquer coisa. Deus testou Abraão. Olha, Abraão, quem que você ama mais? Você ama mais seu filho ou você ama mais a mim? Então Abraão foi testado se ele amava mais a Deus ou se ele amava o propósito. Sabe por quê? Porque tem muitas vezes, irmãos, que nós caímos em engano, caímos em erro. Muitas vezes nós descobrimos o propósito, gostamos do propósito, queremos viver o propósito de Deus, recebemos o chamado e o propósito passa a ser mais importante para nós do que o próprio Deus. Isso é terrível. Tem gente que faz a obra de Deus sem Deus. Tem gente que ama mais o chamado e o propósito e a obra do que o próprio Deus. Quando que é isso? Quando eu faço as coisas para Deus, sem Deus. Já falei sobre isso. Quando eu canto, quando eu venho aqui adorar e não sem orar, somente venho para adorar. Quando eu venho aqui para pregar e não vou buscar uma palavra de Deus para entregar para os irmãos. Se eu vim aqui pregar para os irmãos e não orar e não buscar Deus, eu estou amando mais o meu propósito do que a Deus. Quando eu amo mais o meu trabalho do que a Deus, o trabalho que Deus me deu, quando eu amo mais a minha família do que a Deus, quando eu amo mais o meu descanso do que a Deus, quando eu amo mais o meu lazer do que a Deus, então eu estou amando mais o propósito do que o próprio Deus. E os testes vêm para isso. Quem que ama mais? O que você ama mais? Você ama mais a mim ou você ama aquilo que eu estou entregando na sua mão? Foi isso que Deus fez com Abraão. Deus testou Abraão. Deus testou Moisés. Testou quem, Moisés? A confiança. Imagine você está sendo procurado. O cara mais procurado do Egito. O faraó queria matar Moisés de todo jeito. Era o cara mais procurado do Egito. Imagina você fugiu do Egito para não morrer e Deus chega e fala para você, eu quero que você volte para lá. E aí? Confio que Deus vai me guardar ou não? Então, dentro do nosso propósito, Deus vai testar a nossa confiança. Às vezes vão aparecer problemas, dificuldades, e você vai ter que fazer uma escolha. Ou eu continuo ou eu retrocedo.
As dúvidas virão dúvidas, porque o diabo quer tirar você do propósito. Então, vai ter dúvida. Eu vou retroceder. Então, olha só, Deus vai testar. Deus colocou Davi. E chegou um dia que Saul começou a perseguir Davi. E olha só, Davi estava escondido numa caverna e a Bíblia fala que Saul estava atrás de Davi e entrou dentro daquela caverna para aliviar o vento. E a Bíblia fala que Saul tirou a capa, tirou a armadura, fechou a espada do lado e foi lá aliviar o vento. Quem estava lá atrás? Davi. Ali era a oportunidade de Davi vir a ser rei. Era a oportunidade de Davi. O cara estava querendo matar Davi. E Davi podia chegar com uma espada só, passar a espada lá em Saul já era. Já tinha matado Saul e ele já viraria rei. Mas a Bíblia fala que Davi, ele teve temor. Por quê? Porque Davi, Deus chamou ele não para matar Saul, mas para servir a Saul. A Bíblia fala que Davi pegou um pedaço da estola. A estola é uma faixa que o rei usava, cortou um pedacinho da faixa e deixou lá. E aí quando Saul terminou lá de fazer o que ele tinha que fazer, ele vestiu a roupa e quando ele foi sair, Davi gritou: olha, rei, o senhor está me perseguindo, mas eu não tenho nada contra você, eu sempre fui fiel a você, eu sempre quis te servir, e olha só, eu poderia ter te matado agora, mas olha só, para você ver a minha fidelidade a você, eu não te matei, olha aí, eu só cortei um pedaço da sua estola para você saber que era eu. Então, olha só, Davi foi testado se, eu vou ser rei de qualquer forma, a qualquer custo, de qualquer maneira, eu vou fazer do meu jeito. Davi poderia pensar desse jeito. Não, eu vou já adiantar o processo aqui e vou fazer do meu jeito e vou passar por cima e não vou respeitar o tempo. Mas não, Davi foi testado ali. E aí Davi esperou a vontade de Deus e o tempo de Deus, o propósito que Deus tinha na vida dele. Então, olha só, os testes, Deus vai te testar. Fala para o seu irmão, Deus vai te testar. Os testes são importantíssimos no nosso chamado, dentro do nosso chamado. Talvez Deus esteja testando você nesse tempo, nesses dias, ou há algum tempo Deus vem testando você. Quem é que você tem amado mais, seu chamado ou a Deus? Aonde está a sua confiança? Em Deus ou nas coisas que Deus tem proporcionado para você? Deus tem chamado você para servir por um tempo, não ser Senhor. Então, como é que é? Deus vai testar você. Segunda coisa, nós somos desafiados. Isso aqui é tremendo, irmão. Deus vai sempre te desafiar quando Deus quer te levar para o propósito específico dele na sua vida. Deus desafiou a Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Deus mandou Abraão sair do meio da parentela dele para um lugar que ele nem sabia onde que era. Imagina você pegar, Deus chega e fala para você assim, pega todas as coisas da sua casa, aluga um caminhão e sai andando. Mas para onde que eu vou? Não sei. No meio do caminho eu vou falar para onde você vai, mas sai andando. Imagina você dentro de um carro, com toda a sua família dentro, sem saber para onde você vai. E agora? Eu vou para São Paulo, eu vou para a praia, eu vou para o interior, eu vou para onde? Para norte, sul, leste, oeste. E Deus só fala assim, vai para sul. Aí pega aí em direção ao norte, vai embora. Você não sabe para onde você vai. Deus é um desafio. Deus desafiou. Você vai querer viver o meu propósito? Então eu vou te desafiar. Moisés chegou, Deus chegou em Moisés foi para o Egito, Deus chegou em Moisés e falou, agora é o seguinte, você vai falar com o faraó. Aí Moisés olha para ele, olha para o faraó, para a autoridade, maior autoridade que existia no mundo naquela época,
Aí Deus fala assim, você vai ser minha boca, você vai chegar lá e vai falar com o faraó. Aí ele olha para a condição dele, olha para o faraó, não tem condição, sou gado, não sei falar direito, sou caipira. As pessoas que eu mais conversava eram ovelhas. Agora, como é que eu vou falar com a maior autoridade da época? Um desafio. E às vezes Deus desafia você também. E Deus falou, não é só falar com o faraó não, Moisés. Você vai fazer milagre lá no meio daquele povo. Eu vou te usar para você fazer milagres, para eles verem que eu sou Deus. Agora você, imagina você, no seu chamado, Deus vai te desafiar a fazer coisas e você vai ter que confiar em Deus. No seu chamado específico, Deus vai te desafiar a você fazer coisas que aos seus olhos é impossível. Por exemplo, para mim era impossível eu estar um dia aqui na frente de uma igreja pregando todo domingo para as pessoas. Para mim, na minha cabeça, era algo impossível. Para Davi, o desafio de Davi foi o quê? Enfrentar um gigante. Mas enfrentar um gigante com as mesmas armas do gigante, nada. O gigante com lança, que só a ponta da lança pesava mais de 30 quilos. Davi enfrentar o gigante com estilingue. Estava dentro do propósito. Davi foi lá com estilingue. Na realidade não era um estilingue, não é uma funda, né? Mas olha só, com uma funda derrubar um gigante. Era o propósito. Deus tinha um propósito na vida de Davi. Então, olha só, os desafios vão vir, irmão. E você está disposto a aceitar os desafios de Deus para a sua vida? Muitas vezes os desafios são coisas que aos seus olhos parecem impossíveis. Não, é impossível isso aqui para mim. Não, isso aqui é muito difícil para mim. Não, isso aqui eu vou ter que me lançar. Não, isso aqui... Né? Ele está me chamando para pregar. Mano, como que eu vou subir lá naquele púlpito para pregar? Como é que eu vou abrir uma empresa sem dinheiro? Como é que eu vou começar um negócio sem saber o que é que eu vou começar? Como é que eu vou fazer essa faculdade se eu nem tenho condição de pagar essa faculdade? Como é que eu vou... São desafios. Mas no meio dos desafios, Deus está sempre presente, saiba disso. Os desafios vêm para desenvolver a nossa fé. Os desafios vêm para movermos no sobrenatural e para sabermos que a obra é dele e não nossa. Então Deus sempre vai te desafiar para desenvolver a sua fé, para você crer, acreditar que é Ele que está no controle. Os desafios, eles vão vir para você se mover no sobrenatural de Deus. É sobrenatural mesmo. Derrubar um gigante com uma pedra é sobrenatural. Fazer milagre diante da maior autoridade daquela época é sobrenatural. Sair aí para um lugar onde você nem imagina é sobrenatural. Abraão, ele tinha medo de morrer sem ter filho. A terceira coisa para o nosso chamado específico é que isso aqui ninguém gosta. Você vai sofrer. Fala para o seu irmão, você vai sofrer do seu chamado. Tem irmão que falou assim, então estou fora. Estou fora. Se no chamado tem sofrimento, eu estou fora. É pior você sofrer fora do seu chamado do que você sofrer dentro do seu chamado. Porque sofrimento faz parte da vida. Olha para o seu irmão e fala para ele, sofrimento faz parte da vida. Jesus não falou que nesse mundo não teríamos aflição. Jesus não olhou para nós e falou assim, nesse mundo vocês não terão aflição. Tem de bom ânimo. Não. Jesus ele falou, olha, vocês nesse mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci as aflições. Então olha só, Abraão, dentro do propósito, ele tinha algumas coisas. Por exemplo, Abraão ele tinha medo de morrer.
Abraão, no propósito dele lá, ele teve que passar lá por uns países, e ele, com medo de morrer, ele mentiu. Falou que a mulher dele era irmã dele. Abraão, ele tinha medo porque ele estava triste, ele sofria porque ele não tinha um filho. Estava dentro do propósito de Deus, mas ele não tinha um filho. E um dia ele reclamou com Deus, ele falou, quem vai ser o meu herdeiro vai ser Eliezer, que é um servo meu, empregado aqui da minha casa. Eu não tenho nem um filho. Ele sofria por causa disso, já era velho e não tinha filho ainda. Moisés sofreu com a incredulidade do povo. O povo difícil, o povo incrédulo que Moisés sofreu na mão daquele povo. Moisés, líderes lá do povo se levantaram contra ele. Moisés sofreu dentro do propósito. Davi, ele sofreu uma perseguição implacável de Saul. Davi, ele passou por momentos difíceis. Davi chegou diante da presença de um rei fugindo de Saul, foi parar na presença de um rei que era inimigo e teve que se fingir de louco para não morrer lá na frente do rei. Olha só o nível de sofrimento desses homens. Eu quero dizer para você, preciso dizer para você nessa noite, chamado não é só glória. O sofrimento faz parte do nosso chamado. Olha para o seu irmão e fala para ele, chamado não é só glória. Sofrimento faz parte. Quem quiser responder ao chamado, vai ter sofrimento. A Bíblia fala que Jesus sofreu, Isaías 53:3. Olha o que a Bíblia diz aí. Isaías 53:3. Olha o que a Bíblia diz. Olha aí. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Homens de dores e experimentado no sofrimento. Olha aí. Jesus está falando de Jesus aí. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e não o tínhamos em alta estima. Não o tínhamos em estima. Olha aí. Jesus sofreu. Olha o que diz lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz aí. 2 Timóteo 1:8. Aqui o apóstolo Paulo falando da vida dele. Olha aí o que ele diz aí. Olha aí. Portanto, não se envergonhe do nosso testemunho, do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Olha aqui, Tiago, capítulo 5, versículo 10. Olha o que a Bíblia diz aí. Tiago 5:10. Irmãos, tenham como exemplo de paciência no sofrimento os profetas que falaram em nome do Senhor. Olha só, os profetas do Antigo Testamento sofreram. 1 Pedro 5:9, olha o que diz aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Não é só nós que sofremos. Os nossos irmãos no mundo inteiro hoje passam pelos mesmos sofrimentos que eu e você. Por que nós temos que passar pelo sofrimento dentro do chamado? Porque no sofrimento Deus trata a nossa alma. Deus usa o sofrimento para tratar a nossa alma. Deus usa o sofrimento para tratar a nossa motivação. Deus usa o sofrimento para tratar o nosso caráter. O sofrimento, ele produz em nós paciência. O sofrimento, ele produz em nós perseverança. O sofrimento, ele produz em nós esperança. Então, por isso que nós sofremos. Deus está tratando as nossas vidas. Outra coisa importante do seu chamado específico, nós pensamos em desistir. Olha para o seu irmão e fala assim, já pensou em desistir? Pergunta para o seu irmão aí da esquerda agora, perguntou para o da direita, pergunta da esquerda. Você já pensou em desistir?
Então, olha só, em meio ao nosso chamado, nós somos tentados a desistir. Quando nós olhamos em volta, em meio às lutas, às dificuldades, aos sofrimentos, às críticas, aos abandonos, aos desafios, aos sonhos, ao cansaço, nos sentimos pequenos. E o diabo luta constantemente para a gente desistir do nosso chamado. O diabo é uma vitória quando um crente desiste do chamado específico de Deus para a vida dele. Nos Estados Unidos tem o pastor Rick Warren, é o pastor de uma das maiores igrejas que influenciou milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro. Inclusive, a nossa igreja é uma influência do ministério do pastor Rick Warren. O pastor Rick Warren, um dia uma pessoa chegou nele e perguntou: pastor, o senhor já sentiu vontade de desistir algum dia? Ele pegou e falou: toda segunda-feira eu tenho vontade de desistir. Aí a pessoa falou para ele: mas por que o senhor não desiste? Ele falou: porque o Espírito Santo, todas as vezes que eu penso em desistir, o Espírito Santo fala: não desista. Todos os dias ele ouve uma voz de Deus falando para ele: não desista. Então, olha só, é normal você sentir vontade de desistir. Agora, você não pode dar ouvido a essa voz. Você não pode dar ouvidos a isso. O Espírito Santo fala todos os dias no nosso coração: não desista. Irmão, vou ser sincero para você. Já teve muitas vezes que eu tive vontade de desistir. Muitas vezes que eu tive vontade de desistir. Chega a vez de eu chegar e falar: Senhor, não quero mais, faça de mim, Pai. Eu desisto, Senhor. Aí eu vou orar, aí o Senhor fala: não desista. Não desista. Você está chegando a hora. Está chegando perto. Eu estou fazendo, estou trabalhando, estou agindo. E eu quero fazer uma advertência para você. Deus não chama pessoas desocupadas. Olha para o seu irmão e fala para ele: isso é importante. Deus não chama pessoas desocupadas. Muitas vezes nós pensamos em desistir porque achamos que é pesado. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha faculdade, eu tenho a minha escola, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não, é muita coisa. Aí você pensa em desistir. Mas é isso mesmo, é você que Deus chama, é esse tipo de gente que Deus chama. Gente muito ocupada, gente que está trabalhando, gente que tem família, gente que tem filho, gente que tem empresa, gente que está fazendo faculdade, gente que... É isso mesmo, Deus não chama desocupado. Abraão, ele era um criador, Abraão, ele tinha uma fazenda, ele administrava. Moisés era um pastor de ovelhas, Davi era um pastor de ovelhas. Nenhum deles estavam desocupados, todos eles trabalhavam muito. Então, você olha para você e fala: não, mas eu tenho muitas coisas para fazer, eu sou muito ocupado. É esse mesmo, você mesmo que Deus escolhe, é você mesmo que Deus quer. Deus não chama preguiçoso. Deus só chama trabalhador, pessoas extremamente ocupadas para fazer. Quando Deus chama, é importante você saber também que no seu, chega de coisa ruim, fala para o seu irmão, chega de coisa ruim. Quando Deus chama, é importante que no seu chamado, primeiro, Ele te direciona. Para Abraão, Ele falou: sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Para Moisés, Ele falou: volta para o Egito que eu vou te enviar a Faraó. Então, Deus te direciona. Quando Deus te chama, Ele vai te dar uma direção para você, Ele vai mostrar, vai direcionar o seu caminho. Segunda coisa, Deus vai te capacitar. Deus capacita. Olha só, olha o que diz lá em Êxodo capítulo 4, versículo 12, que Deus diz para Moisés. Olha só, Êxodo capítulo 4, versículo 12. Agora, pois, vá, e eu o ajudarei a falar.
ensinando-lhe o que dizer. Olha só. Deus capacita. É Ele quem capacita, é Ele quem direciona, é Ele quem te dá unção. Por quê? Olha só, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, nós lemos. A Bíblia diz que quando Samuel derramou o óleo da unção sobre Davi, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ali Davi recebeu a capacitação do Espírito Santo. Por isso que nós chamamos o chamado de propósito profético. Por que propósito profético? Porque quando Deus te chama por propósito dele na sua vida, Ele te capacita, Ele derrama a unção dele sobre você. Há uma unção liberada de Deus para a sua vida dentro do propósito que Ele estabeleceu para você. Dentro dessa unção é poder. Fala para o seu irmão, unção é poder. Tem um poder liberado dentro do propósito que Ele tem na sua vida. Então, nesse propósito, Deus vai te capacitar, Deus vai te dar dons, Deus vai te dar talentos, Deus vai te dar habilidades. Fala para o seu irmão, Deus vai te dar dons, Deus vai te dar talentos e Deus vai te dar habilidades, porque Ele te capacita. Em nome de Jesus, eu quero declarar a capacitação do Senhor para o cumprimento do propósito do chamado dele para a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você vai ser capacitado por Deus. Deus vai liberar uma unção sobre você. Unção para você executar o propósito que Ele tem na sua vida. Então, o Senhor capacita. Você vai receber talentos, dons que você nem imagina. Quando Deus chegou em Moisés, falou, você vai falar com o faraó e você vai fazer milagres. Moisés falou, mas como? Eu não sei nem falar. E eu sou pesado de língua. E Deus falou para ele assim, eu vou ensinar você o que você tem que falar. Agora pega esse cajado aí no chão. Moisés pegou o cajado. Deus falou para Moisés, joga o cajado no chão. Moisés jogou o cajado no chão, o cajado virou uma cobra. Ele tomou um susto. Deus falou, pega a cobra pelo rabo. Se fosse eu ia pensar duas vezes. Eu morro de medo de cobra. E aí ele foi lá, pegou a cobra pelo rabo, virou o cajado de novo. Ele falou, põe a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito. Virou, ficou leproso. Deus falou, tira a mão do peito. Aí voltou ao normal. Ele falou, eu estou te capacitando para você ser minha boca lá diante de Faraó. Deus capacitou. Então, muitas vezes você vai olhar para o seu chamado, por propósito, vai falar assim, eu não consigo, Senhor. Não. Não adianta o Senhor falar isso. Não adianta. Eu não consigo. Não consigo. Mas Deus vai te capacitar. Quando eu comecei a pregar na igreja, quando eu comecei a pastorear a igreja, a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, eu não tenho a capacidade de formular palavras, de fazer sermão para pregar todo domingo. Não tem como isso. Como é que eu vou pregar todo domingo uma palavra nova para a igreja? Não consigo, não sei como vou fazer isso. Ali foi um desafio de Deus para a minha vida. Ali eu suava frio, eu falava, meu Deus, o que eu vou ficar para a igreja? Aí na época o pastor falou, vocês vão pregar as palavras que eu ministrar aqui domingo. Aí para mim foi um alívio, eu falei, nossa, que maravilha, agora eu não preciso me preocupar. Agora eu não preciso me preocupar porque eu vou pregar os sermões do pastor, então maravilha. Aí nós saímos, aí voltou o desafio, agora eu tenho que pregar todo domingo uma palavra nova. Na minha capacidade não teria condição nenhuma, mas Deus me capacitou. Toda semana Deus fala e Deus vai lá e me dá o que eu tenho que pregar para os irmãos. Então, olha só, muitas vezes no seu chamado, no propósito de Deus, você vai olhar e vai falar, não tenho capacidade. Lógico que você não tem. É isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Você não tem capacidade, porque Deus é quem vai capacitar, porque a obra não é sua, a obra é dele, ele só vai te usar para você fazer, mas quem vai fazer é ele. Então fique tranquilo, fala para você não, fique tranquilo. Mas não fica muito não. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar, você tem que estar na presença. Fique tranquilo que Deus vai proporcionar as coisas, mas primeiro Deus, busca Deus. Qual que é o resultado do seu chamado? Olha aqui para mim. Seu chamado vai produzir resultados.
Tudo que Deus faz com um propósito. Tudo que Deus faz traz frutos e resultado. Primeira coisa, frutos. Frutos em sua vida, você vai receber autoridade e poder de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Autoridade e poder de Deus em sua vida. Você vai receber dons, Deus vai trabalhar o seu caráter, você vai ter vida de Deus, os frutos do Espírito vão fluir dentro de você, você vai começar a manifestar os frutos do Espírito na sua vida. Você vai ganhar muitas almas para Jesus. Um dos frutos é que muitas pessoas vão chegar ao conhecimento do Senhor através da sua vida. Outra coisa, resultado de você responder ao chamado, posteridade. Você vai deixar um legado. Isso aqui é importante. Porque se você pensa em passar nessa terra sem deixar um legado, irmãos, você viveu em vão. Se você não deixar um legado aqui nessa terra, você está vivendo em vão. Eu pergunto para você, qual o legado que você tem deixado aqui nessa terra? O que você tem feito que quando você morrer, as pessoas vão lembrar de você? Eu pergunto para você, como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrado quando você deixar essa terra aqui? Você quer ser lembrado como o quê? Como ninguém? Não fez diferença nenhuma nessa terra? Deus não chamou você para ser mais um. Deus chamou você para fazer a diferença. Você vai ser lembrado como o quê? Como o cara que deu trabalho para sua mãe, para seu pai? Você vai ser lembrado como o quê? Como ninguém? Qual o legado que você está deixando nessa terra? O propósito de Deus vai te ajudar nisso. É você deixar um legado aqui nessa terra. Ah, o cara legal? Ah, aquele lá foi um cara legal. Só isso? Ah, foi um. Ah, lembra daquele cara? Lembra? Ah, morreu. É mesmo? Ah, também. O cara era novo. É isso? É isso? Desse jeito? Você quer se lembrar? Ah, aquele cara tocava bem um teclado. Ah, aquele cara jogava bem futebol. Ah, aquele cara lavava bem carro. Ah, aquele cara era um bom farmacêutico. Só isso? Só isso? É só isso? Você acha que só foi para isso que Deus te chamou? Então Deus te chamou dentro do propósito profético dele na sua vida, dentro do propósito de vida, Deus te chamou para deixar um legado. Quando nós falamos aqui sobre Abraão, passou 2.000 anos, mais de 2.000 anos, na realidade, mais de 4.000 anos. Nós estamos falando de Abraão aqui. Passou mais de 3.000 anos. Nós estamos falando de Davi aqui. Nós estamos falando de Moisés. Por quê? Porque eles deixaram um legado. O nome deles ficou escrito na história. Eles deixaram um legado. O que é um legado, irmãos? Um legado é você fazer discípulo. Um legado é você ter discípulo. Não é só seus filhos que tem que falar bem de você. Não, você não pode ficar sendo só lembrado pela sua família. Outras pessoas, Deus quer que através da sua vida outras pessoas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Deixar um legado é você fazer discípulos. Davi, depois de Davi vieram muitos reis. Moisés, quem deu continuidade no legado de Moisés foi Josué. Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, uma nação, e até hoje o mundo inteiro é abençoado através das gerações de Abraão. Existem nações inteiras que são descendência de Abraão. Existem países que são descendência de Abraão.
Então, olha só, Deus te chamou e o propósito de vida que Deus tem para você é que você deixe um legado. É que aquilo que o propósito que Deus chamou você para fazer tenha continuidade. As nossas vidas é fazer discípulos. Deus te chamou para tocar pessoas e esse é o tempo de Deus para a sua vida. Então, posteridade é continuidade através das gerações. E você chegar no céu e apresentar para Deus uma nação. Muitos filhos para Jesus. E o terceiro resultado do chamado é recompensa. É galardão. Jeremias capítulo 31, versículo 16. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Jeremias capítulo 31, versículo 16. Olha aí. Tem problema aí de novo. Oh, meu Deus. Deixa eu achar aqui então. Vou ficar esperando vocês, aí não dá para esperar, não. Jeremias. Está o óculos que eu enxerguei. Cadê Jeremias? Jeremias, capítulo 31, versículo 16. Diz assim: assim diz o Senhor, contenha o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, diz o Senhor. Então, olha só, quando você está dentro do propósito de Deus, quando você está dentro do chamado, responde ao chamado de Deus para a sua vida, você vai ser recompensado pelo Senhor. Outra coisa importante, você vai receber um prêmio na eternidade. Olha o que diz lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Olha o que diz aí. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então, olha só, o apóstolo Paulo falando que depois do cumprimento do propósito profético que Deus tinha na vida dele, do cumprimento do chamado dele, do cumprimento do propósito de vida, ele irá se apresentar diante do Senhor e Deus irá dar a recompensa para ele. Ele iria receber a recompensa de Deus para a vida dele. Então, quando você está dentro do chamado, aqui nessa terra você vai deixar um legado e lá no céu você vai receber uma recompensa de Deus. A minha pergunta para você nessa noite é: quantos querem isso? Fica de pé em nome de Jesus. Quantos querem viver isso na sua vida? Deus nessa noite e nesse tempo, para essa igreja, a você que está assistindo essa palavra aí pela internet, Deus está chamando você para viver o propósito dele na sua vida. Deus está chamando você para deixar um modo de vida e começar a viver o propósito de vida que ele estabeleceu para você. Deus também nesses dias está renovando chamados. Deus nesses dias está confrontando chamados. Abra os seus olhos, preste atenção aqui na palavra. Importante você saber. Ei, olha aqui para mim. É importante você saber de uma coisa. Deus, ele não olha para a idade da pessoa. Deus não está preocupado com a sua idade. Talvez você olhe e fale assim: mas eu já sou velho, mas eu já não estou a minha idade já avançada. Sabe, Abraão, ele teve Isaac com 99 anos. Abraão teve Isaac. Moisés, quando Deus mandou Moisés para o Egito, Moisés estava com 80 anos. Davi, ele esperou 13 anos para ser rei em Israel. Sabe, segundo a cultura judaica, quando a pessoa com 20 anos, ela está apta para seguir uma carreira.
Com 30 anos, a pessoa está no auge da sua força. Com 40 anos, a pessoa alcançou a compreensão. Com 50 anos, a pessoa está apta para aconselhar outras, porque ela já é uma pessoa experiente. Com 80 anos, a pessoa está com a força heróica, olha aí. Então, o chamado de Deus não tem tempo. Você não precisa olhar para falar assim, eu já não tenho mais idade, eu já não tenho mais forças, eu já não tenho. Não. Se você chegou nos 80, então sua força vai ser uma força heróica. Mas se você tem menos de 80, irmãos, você ainda pode responder ao chamado de Deus para a sua vida. Dá tempo. Só não perca mais tempo. Fala para o seu irmão aí do seu lado, não perca mais tempo. Responda ao chamado de Deus. Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito para você. Queria que você fechasse seus olhos agora. Feche seus olhos agora. Quero orar por você. Feche seus olhos todos, feche seus olhos. Agora é um momento profético. Deus falou, agora é hora de você responder ao Senhor. Na hora de você responder ao Senhor, não é hora de você conversar com ninguém, é hora de você responder ao Senhor. Pai, eu oro pelos teus filhos agora, Senhor. Ah, Deus, desperta agora, Senhor. Abre os olhos espirituais do seu Espírito Santo com essa palavra. Começa a mudar destinos, começa a mudar o rumo da vida de muitas pessoas aqui nessa noite. Começa a abrir os olhos espirituais, começa a dar entendimento e que eles possam ouvir o seu chamado, ouvir a sua voz, ouvir, responder aquilo que o Senhor está pedindo a cada um, dar direção, entendimento, visão do propósito do Senhor na vida dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, revela-te, Senhor, assim como o Senhor se revelou a Abraão, assim como o Senhor se revelou a Moisés, assim como o Senhor se revelou a Ananias, assim como o Senhor se revelou a Davi, revela-te aos teus filhos nessa noite, mostra o propósito, o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um, chama os teus filhos para o tempo do Senhor, o tempo de mudança, de transformação, o tempo, ó Deus querido, de responder ao propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Aqueles que o Senhor já chamou, coloca convicções dentro do coração. Aqueles que abandonaram o chamado e o propósito, dá uma nova chance, uma nova oportunidade, Senhor, para eles entrarem dentro do propósito do Senhor. Aqueles que ainda não entenderam o seu chamado, o seu propósito, aquilo que o Senhor tem a realizar na vida dos teus filhos, começa a trazer entendimento, discernimento e revelação, Senhor. Eu oro e declaro o teu poder sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E agora você pode orar. Fale com Deus agora. Se você já sabe qual é o propósito que Deus tem na sua vida, hoje é dia de você se enquadrar dentro dele. É dia de você renovar a sua aliança com o Senhor. É dia de você chegar diante do Senhor e declarar: cumpra em mim o seu propósito, Senhor. Agora, se você ainda não sabe qual é o propósito, é hora de você orar e falar: Senhor, eu espero o seu chamado, eu espero a sua direção, eu espero o Senhor fazer na minha vida. Ore agora, fale com Ele agora. Fale com Ele agora, você e o Senhor. Meu prazer está a sua cidade. Nele a minha vida está, e eu caminho com certeza que Ele virá.